E aí galerinha, tudo bom? Vamos agora resolver a questão 5 de Química aí da segunda fase da FUVEST de 2016, beleza? Do terceiro dia. Vamos ver como é que ficou esse negócio. E aí pessoal, a questão fala o seguinte: a oxidação de SO2 a SO3 é uma das etapas da produção do ácido sulfúrico. Ele deu a reação aí bonitinha, ele mostrou que a reação é exotérmica, né? Importantíssimo isso. Em uma indústria, diversas condições para essa oxidação foram testadas. A tabela a seguir reúne todos os dados em diferentes testes. Aí ele colocou todos esses testes aqui, pessoal, e o que importa pra gente, o que realmente interessa, na verdade são os dados de pressão e de temperatura, beleza? E aí na letra A ele fala o seguinte: em qual dos 4 testes houve maior rendimento na produção de SO3? Ai meu Deus, explique. E a letra B ele fala: em um dado instante T1 foram medidas as concentrações de SO2, SO2, O2 e SO3 em um reator fechado a 1000 graus Celsius, obtendo-se os valores da concentração de SO2, SO3 e O2, né? E aí ele deu 1, 1,6 e 20. Considerando esses valores, como é possível saber se o sistema está ou não em equilíbrio? No gráfico da página de respostas, represente o comportamento das concentrações dessas substâncias no intervalo de tempo entre T1 e T2, considerando que T2 o sistema está em equilíbrio. E aí no Note a Dot ele deu o Kc igual a 250 a 1000 graus Celsius. Tudo bem, pessoal? Beleza, então vamos começar a responder isso aí. Olha só, eu só coloquei lá em cima basicamente o que a gente precisa para responder, né, que é a reação que ele deu, e ele falou que essa reação é exotérmica, tudo bem? Essa reação de ida, reação da setinha para lá, olha só, a reação para a direita, é exotérmica, eu marquei isso aqui, tudo bem? Um ΔH menor que zero. Consequentemente, pessoal, uma reação de volta seria uma reação endotérmica, uma reação que absorveria energia. Beleza? E aí, como que eu respondi? Ele perguntou qual dos testes houve maior rendimento, pessoal. Olha só, para a gente ter o maior rendimento, eu preciso formar o máximo possível desse cara, tudo bem? Então, olha só, a meta é sempre, isso aqui é um equilíbrio, a meta é sempre deslocar o equilíbrio o mais para a direita possível, pessoal. Já que a gente está falando de temperatura e de pressão, o que eu expliquei aqui? Olha só, o aumento de temperatura favoreceria a decomposição de SO3, pessoal. Vamos parar um pouquinho nisso aqui. Por que o aumento de temperatura favoreceria a decomposição? Porque, pelo princípio de Le Chatelier, pessoal, o aumento da temperatura, ele desloca o equilíbrio no sentido endotérmico, tudo bem? Porque ele vai tentar fazer com que esse equilíbrio não seja efetivamente deslocado. Então ele vai tentar minimizar ao máximo esse deslocamento. Então se eu aumentei a temperatura, é uma reação que já é exo, tudo bem? Então ela deslocaria no sentido endotérmico, deslocaria para cá. Então o aumento da temperatura favoreceria a decomposição do SO3, tudo bem? Diminuindo o rendimento. Além disso, a diminuição de pressão faria o mesmo. Mas como assim a diminuição de pressão faria o mesmo, pessoal? Uma diminuição de pressão no equilíbrio, ele sempre favorece o lado que tem o menor número de mols de gás. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, eu tenho 2 mols de gás aqui sendo formados e do lado de cá eu tenho 3 mols de gás sendo consumido. Se eu diminuo a pressão, eu favoreço se eu diminuo a pressão, eu favoreço o deslocamento no maior número de mols de gás, né? Diminui a pressão, desloca para o maior número de mols de gás possível. Então deslocaria para cá, tudo bem? Então a diminuição de pressão faria exatamente isso. Um aumento de pressão, consequentemente, desloca no menor número de mols de gás. Desloca para o sentido do menor número de mols de gás, deslocaria para cá. Ou seja, como queremos o maior rendimento, devemos ter maior pressão para deslocar para lá e menor temperatura para deslocar para lá também, tudo bem? Portanto, o teste 1 teve maior rendimento, tudo bem, pessoal? Então, usando o princípio de Le Chatelier aí para pressão e para temperatura, a gente consegue responder isso daqui, beleza? E aí na letra B, ele basicamente pede para você analisar se os dados que ele deu lá de concentração no tempo T1 são esses dados são para um estado de equilíbrio ou estado fora do equilíbrio, tudo bem, pessoal? Então o que a gente precisa saber? A gente precisa pegar aqueles dados que ele colocou lá e saber se esses dados vão corresponder aos dados do cara em equilíbrio, tudo bem? Então, pessoal, o Kc a gente sabe que a gente calcula como concentração de SO3 ao quadrado dividido por SO2 ao quadrado e O2, né? Devido a essa reação aqui com os coeficientes estequiométricos
aqui. Tudo bem, pessoal? Então, beleza. E aí, o que eu fiz? Eu calculei o QC. Esse QC eu chamo de quociente de equilíbrio, tudo bem? Eu não sei se esse cara está no equilíbrio ainda, então eu não chamo de KC, porque KC é pro equilíbrio. Eu mudei de letra, pus outra letra aqui, tudo bem? Eu sei que eu tinha 20 mol por litro desse cara, como ficou ao quadrado, ficou com 400, eu tinha um desse cara, ao quadrado é 1 mesmo, eu tinha 1,6 desse cara, pessoal. Fazendo essa conta, a gente vai obter exatamente os 250. O que significa obter esse cara igual a 250? Significa que esse cara é exatamente igual ao KC. A gente calcula do mesmo jeito para ver, mas a gente calcula sem saber se é o KC, tudo bem? A gente calculou, descobriu que é 250 e aí sim a gente sabe que é igual ao KC. Opa, se ele é igual ao KC, pessoal, já está no equilíbrio, né? Se já está no equilíbrio, o que vai acontecer? Entre T1 e T2 não vai ter alteração na concentração desses caras, certo? Porque a concentração antes era 20, mas como não teve nenhuma alteração, como não tem nenhum deslocamento de equilíbrio aqui, no tempo T2, que ele fala que é o tempo para o equilíbrio, esses caras já iam estar no equilíbrio desde T1, né? Então são retas aqui, são linhas na horizontal, certo? São constantes essas concentrações, não tem variação. Era isso que você precisava responder na letra B aí. Bom, pessoal, então essa questão 5 aí era isso, é uma questão que exigia que você conhecesse um pouquinho de equilíbrio, né? Na verdade, conhecer bastante de equilíbrio aí, falar do princípio de Le Chatelier, né? Falar das variações de concentração, né? Analisar o KC aí, ver se está no equilíbrio ou não está. Questão bem interessante, particularmente porque eu gosto muito de equilíbrio químico, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Abraço!